Oi pessoal, mais uma vez aqui, Otávio Castellani no Papo de Física. E se inscreve e dá uma curtida se você ainda não curtiu. De vez em quando eu fico pensando, né? Às vezes quando eu estou dando aula, e principalmente quando eu estou dando aula de ótica ou de eletricidade, eletromagnetismo, ou ondas eletromagnéticas, e aí a gente fala muito a questão da velocidade da luz, que é interessante, né? Porque no fundo as pessoas meio que não se tocam dessa situação da velocidade da luz está ligada à informação, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque no fundo a onda eletromagnética, luz, ela é que te dá a informação de certas coisas, né? Você só consegue ver um objeto porque você tem esse mediador, que é a luz, né? Você só consegue ver esse objeto aqui porque a luz está batendo nesse objeto, refletindo, chegando ao seu olho. Você só consegue ver a lua porque a luz do sol bate na lua, reflete, chega no seu olho. Você só consegue se ver no espelho se você olha para o espelho, a luz bate em você, reflete, vai para o espelho, reflete, chega em você. Então, mas se você pensar o seguinte, a luz, a velocidade não é infinita, não é instantânea, né? A velocidade da luz é quanto? 300 mil km por segundo. 3 vezes 10 a quinta km por segundo, né? Então 300 mil km por segundo significa que essa é uma velocidade finita. Então, quando eu olho para esse objeto, se você for pensar, eu estou vendo o passado desse objeto, concorda? Porque para eu ver esse objeto, o que precisa acontecer? A luz precisa bater, refletir e chegar no meu olho. Olha o tempo. Bateu, refletiu, chegou no meu olho. Só que para essas distâncias do nosso dia a dia aqui na Terra, 300 mil quilômetros por segundo. A gente não consegue perceber essa diferença de tempo. Mas se você for pensar, tem diferença de tempo, né? Pior ainda, quando você se vê no espelho. É mais tempo ainda, porque a luz tem que bater em você, refletir, chegar no espelho, bater no espelho, refletir, chegar em você. Então você está vendo... O que você está vendo no fundo? O seu passado. Então, se você for pensar, a gente está vendo o passado de tudo. Porque nós somos informados por quem? Pela onda eletromagnética, que é a luz, que demora um certo tempo para percorrer uma distância, né? Então você vê o Sol, né? A gente, às vezes, até nas aulas iniciais de nono ano, primeiro ano, a gente coloca isso. Qual é o tempo que a luz do Sol leva para chegar na Terra? Porque a gente sabe que a distância são 150 milhões de quilômetros. E a luz tem uma velocidade que é 300 mil quilômetros por segundo. Então quando você faz essa conta, você encontra 8 minutos, em torno de 8 minutos. Então significa, gente, que a luz do Sol leva 8 minutos para chegar na Terra. Então quando você está chegando, quando você está olhando para o Sol, você está olhando o Sol há 8 minutos atrás. Esse que é o grande boom que as pessoas ficam... Dão tela azul, né? Bugou. Como assim? Se o Sol desaparecesse agora, né? Claro que tirando outras situações de interação, que é o centro do sistema solar, mas se ele desaparecesse, durante 8 minutos, se não ocorresse outros efeitos devido, claro, ao desaparecimento dele, tá? Uma hipótese, durante 8 minutos a gente ia continuar vendo o Sol. Porque a informação que a gente está recebendo é de 8 minutos atrás. Então, por exemplo, Marte. A distância entre Terra e Marte, mais ou menos, é de 20 minutos-luz. É assim que a gente fala, né? Porque um ano-luz é uma distância. É a distância que a luz leva para percorrer durante um ano, né? Então, por exemplo, o Sol, a gente diria que a distância seria 8 minutos-luz. Porque a luz leva 8 minutos para percorrer essa distância. Então, 8 minutos-luz. Marte seria 20 minutos-luz. Porque a luz leva daqui para Marte 20 minutos. Em torno, né? Porque depende muito do ponto onde o Marte esteja. É em torno de 20 minutos. Olha a situação complicada. Se você for para Marte, por exemplo,
os caras, os astronautas que forem para a primeira viagem a Marte, vai ser uma coisa complicada, né? Os caras, de repente, se você pensar assim, são meio suicidas, né? Porque se acontecer alguma coisa lá, já era. Se ele precisar da Terra, já era. Porque se acontece um imprevisto, ele tá em Marte, e ele fala pra NASA, galera, ferrou. E agora? Aqui na Terra, a gente só vai receber esse galera ferrou e agora 20 minutos depois. Ou seja, o cara que vai estar em Marte, ele tem que, olha que loucura, ele tem que prever o imprevisto com 40 minutos de antecedência. Olha que doideira. Com 40 minutos de antecedência. Porque se der uma merda lá, e ele precisar da Terra, quando ele falar, fudeu! Fudeu, NASA! A NASA só vai receber esse fudeu 20 minutos depois. E até responder, até descobrir o que fazer para dar a resposta pro cara, seriam mais 20 minutos. Então, no mínimo, o cara tem que prever o imprevisto com 40 minutos de antecedência. É complicado, é uma loucura você pensar nisso, né? O passado, quando você olha aquela coisa clássica que a gente aprende também, toda aula de física é falado isso, né? Nós vemos o passado, quando a gente olha para o céu, a gente vê o passado do universo. E né? Porque você está olhando, você está olhando o Sol 8 minutos atrás, o Sol é a estrela mais próxima que a gente tem. E aí as próximas estrelas, tem uma que está a 4 anos-luz de distância, ou seja, a luz leva 4 anos para chegar aqui. Então quando você está olhando a luz, aquela estrela, você está vendo ela como ela era 4 anos atrás. Né? Estrelas que de repente já até morreram, mas a luz só está chegando agora. Quando você detecta uma supernova, né? Não me lembro qual foi a última, uma explosão de supernova, essa supernova explodiu de repente centenas ou milhares de anos atrás. E só que a luz da explosão só chegou agora pra gente. Então é interessante você pensar essa coisa da luz como informação. E é interessante você começar a pensar agora também do como a gente pode evoluir com o descobrimento, por exemplo, das ondas gravitacionais, né, que já foram detectadas há alguns anos atrás. Porque se você pensar, tudo que a gente conhece do universo é devido à onda eletromagnética. Né? A gente recebe o raio X, recebe o raio gama, é tudo onda eletromagnética, é tudo luz. Todas as informações que nós temos do universo, quem está dando essas informações é a onda eletromagnética. E aí a gente pode pensar, agora a gente tem uma nova onda. Será que vamos ter informações mais interessantes agora, recebendo, por exemplo, ondas gravitacionais? Quando nós tivermos uma tecnologia que capte bem essas ondas gravitacionais? Que informações teremos mais sobre o universo com essa nova onda? Né? É isso, gente. Só pra gente conversar. Valeu, beijo.